Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor Jesus nessa noite, povo de Deus. Hino da harpa, número 84. Hino da harpa cristã, número 84. Enquanto vocês vão entrando aí na live, vou estar adorando ao Senhor. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedes com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Cante, igreja. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedes com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. 84 da harpa cristã. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedes com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado. Sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedes com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestiais,
celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedes com fé, e com fervor eu vos darei o Consolador. Amém, Igreja do Senhor Jesus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus nesta madrugada, aleluia, primeira hora do dia, da nossa terça-feira, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero aqui saudá-los a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Para a glória do Senhor Jesus, Igreja do Senhor, para você que está entrando aí na live agora, já vai compartilhando, chamando mais alguém para estar aqui conosco. Hoje vamos estar finalizando essa campanha de libertação na madrugada, né? Madrugada de hoje, orando por vícios, libertação de vícios, para a glória do Senhor Jesus, para Deus quebrar essas correntes, né? Sobre vícios, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, pessoas que amamos, aleluia, louvado seja Deus. Hoje é noite do Senhor quebrar todo vício, quebrar toda a corrente, toda a mazela de vícios para a glória do Senhor Jesus. Então, chame mais um, já vai compartilhando, vai chamando mais um, envie nos grupos de família, envie esse para a igreja, para quem Deus colocar aí no seu coração, chame mais um para estar com você, seja um missionário, seja um evangelista nesta madrugada, chame mais um para a gente poder estar nesse tempo chamado hoje em oração. Quero aqui estar me apresentando para você que ainda não me conhece. Eu me chamo Cleonice, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu trabalho para o reino do Senhor Jesus, sou casada há 20 anos com o pastor Ronaldo Antônio de Moraes. Sou mãe de 5 preciosidades, 4 varões, uma mocinha. Recentemente me tornei avó para a glória do Senhor Jesus. Congrego ali na igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração. São 11 anos caminhando com o Senhor Jesus e há 7 anos ajudando o meu esposo, pastor Ronaldo, a pastorear a igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração. Passou aqui muito rápido, mas eu consegui ver. Eu quero aqui mandar um beijo muito especial, saudar uma pessoa muito especial que mora no meu coração, que é chamado Pedro. É uma criança, gente, é um menininho, é o vizinho ali da igreja. Pedro, obrigado, meu amor, por estar aqui olhando aqui a live da pastora. Você não sabe como eu fico feliz. Uma criança, gente. Ontem, no domingo, a mãe dele passou, a irmã Carol passou e falou assim: olha, você falou de mim lá na live, mas não falou do Pedro. Eu falei, mas eu não sabia que o Pedrinho via a live. Pedro, Deus te abençoe, meu amor. Que Deus, que você cresça nessa graça, nessa comunhão. Um beijo, meu filho, forte no seu coração. Ó, a pastora te ama muito, muito, muito. E eu vejo Cristo em você. Todas as vezes que eu vejo você pela rua, eu vejo muito Cristo sobre a tua vida, e eu creio que você vai se tornar um grande, mas um grande homem de Deus. Gente, é coisa linda ver essa criança louvando ao Senhor. Na nossa festividade, ele foi louvar com o pai dele, né? Com o irmão Rafael, o diácono Rafael. Que coisa linda, eu não me contive, as minhas lágrimas desceram, rolaram de tanta presença, não é danado não, Carol, ele é abençoado.
Ah, de nada, tá bom. Eu pensei que entendi falando assim que é danado. Misericórdia, danado não. Ele é abençoado por demais. Aleluia. Louvado seja Deus. Beijo, 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 beijo. Gente, até criança acompanhando a nossa live. Meia-noite, criança acompanhando a nossa live para a glória do Senhor Jesus. Isso é só Jesus que pode fazer. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor, para aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração no dia de hoje, irmãos. Hoje o Senhor tem algo a nos dizer, nosso último dia dessa campanha, para a glória do Senhor Jesus. Lembrando que a nossa campanha, né, foi em João 8, o seu capítulo 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Manu também, gente, olha lá, tem outra criança também acompanhando. Beijo, Manu. Manu é da nossa igreja, levita da nossa igreja. Oh, meu Deus, as minhas crianças. Deus é fiel, aleluia. Beijo, Manuzinha. Glória a Deus. Lembrando, irmãos, que o tema foi João, Evangelho de João, seu capítulo 8, seu versículo 32, que nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu trouxe aqui para os irmãos, né, todo um contexto para os irmãos que a gente precisa conhecer a verdade. A partir do momento que a gente conhece a verdade, que é Jesus, né, a gente começa ali a se libertar, porque Jesus, ele vai entrando dentro do nosso coração, né, aleluia, e ele vai nos transformando, aleluia, mudando o nosso caráter dia a dia. E hoje a palavra também se encontra em João 8, só que o seu versículo é o versículo 36. Primeiro a gente conhece a verdade, e a verdade nos liberta. A verdade é Jesus, é a palavra. E hoje para nós é João capítulo 8, versículo 36, que fala: portanto, se o Filho os liberta, vocês serão livres de fato. Olha que coisa linda. Portanto, se o Filho os libertar, vós serão livres de fato. O Filho, mais uma vez, se chama Jesus. A verdade é Jesus. O Filho é Jesus. Aleluia. Tudo vem dele. Quando a gente conhece esse Cristo, ele entra, ele penetra dentro de nós, irmãos. Aleluia. E não tem como a gente ser não tem como a gente ser a mesma pessoa, irmãos. Quando Cristo, ele habita dentro de nós, não tem como ser a mesma pessoa. Quando você convida ele para morar dentro de você, irmãos, coisas grandes, diferentes acontecem na sua vida. É por isso que a primeira live que a gente fizemos aqui, eu falei para vocês da importância da gente pedir por nós. Sempre, irmãos, sempre. Propósito se começa por você, seja propósito de libertação, seja qualquer tipo de propósito que você vai fazer ao longo do seu dia a dia, você precisa pedir por você, porque nós, irmãos, independente se a gente iniciou nossa jornada hoje, se a gente iniciou nossa jornada com Cristo há um mês, se a gente já está na casa do Senhor há 10, há 20, há 30, há 40 anos, não importa quantos anos, sempre existirá algo que precisa ser liberto de nós. Quando Deus, ele olhar para você e ver que você realmente já está limpo, não tem mais nada para tirar de você, ele vai te arrancar da terra, para você não se perder novamente. Ele mesmo se encarrega: não, meu filho já está bem, eu vou tirar essa flor da terra, eu vou tirar esse cravo da terra para ele não se contaminar de novo. Mas se eu e você ainda permanece nessa terra, irmãos, é porque tem coisa para ser lapidada, é porque tem coisa que precisa ser arrancado. Então a gente precisa de libertação todo santo dia, irmãos, porque nós pecamos todo santo dia. Pecamos em atos, pecamos em palavras, pecamos em pensamentos, coisas que muitas das vezes a gente nem acha, irmãos, que é pecado, mas a gente acaba cometendo. E aí a gente precisa todos os dias falar: Senhor, traz a minha memória, Pai, traz a minha memória, o que eu falei, o que eu fiz no meu dia a dia. A gente tem que ter isso, irmãos, no nosso coração. Pedir para Deus todo dia: Senhor,
Eu quero ser melhor. Me santifica, porque a gente não pode, irmãos, ficar embaraçados com as coisas desta terra. Nós não podemos. Jesus, ele tá voltando. Jesus tá logo ali, irmãos. Jesus, ele volta. E a gente não pode, irmãos, ficar embaraçado com as coisas desta terra. Então, todo dia, olhe para você. Peça perdão mesmo. Reconheça, se humilhe. Chore diante da presença do Senhor Jesus. Se humilhe diante dele e fala: Senhor, arranca, me limpa, me limpa, me limpa, porque, gente, como nós falhamos com o nosso mestre. Ele é fiel, mas nós muitas das vezes somos infiéis ao nosso Deus. Então eu ensinei vocês que a gente precisa olhar pra gente, nós precisamos de libertação. Antes da gente querer olhar para o mundo, olhar para o filho, olhar para o esposo, olhar o mundo à nossa volta, nós precisamos de libertação. Ensinei vocês também ao segundo dia que a necessidade de você orar pela pessoa, mas quando você ora pela pessoa, você tem que pedir para a pessoa o quê? Senhor, abre a mente, abre o coração daquela pessoa, para que aquela pessoa entenda que ela precisa de libertação, porque Deus, ele não é um Deus invasivo, ele só vai entrar se a pessoa abrir o coração. Então a nossa oração, irmãos, quando a gente vai orar intercedendo para a vida de alguém, Deus, abra o coração dessa pessoa, abra a mente dessa pessoa, para que ele possa compreender e que ele possa entender que ele precisa de Cristo, que ela precisa de Cristo. Essa é a necessidade, porque senão a gente vai ficar orando, Deus liberta, mas essa pessoa não vai entender que ela precisa de libertação. Então essa pessoa, ela precisa entender. Então todas as vezes, irmãos, que vocês forem orar por libertação na vida de alguém, eu tô só refrisando aqui aquilo que a gente aprendemos durante esses 7 dias. Todas as vezes que vocês forem orar na vida de alguém, peça isso: Deus, abra o coração, abra a mente, para que essa pessoa ela possa entender, Deus, que sem ti ela não é nada. E aí, a partir desse momento, aí Deus vai começar a mover o coração dessa pessoa, e aí essa pessoa ela vai entender, vai bater o desejo dela ir para a igreja, vai bater o desejo, vai chegar alguém. Ore e fala: Deus, coloca uma pessoa no trabalho, cerca essa pessoa. Deus me cercou, irmãos, quando eu quis correr do Senhor Jesus, quando eu quis correr do chamado do Senhor Jesus na minha vida, Deus começou a me cercar, irmãos. Era no meu trabalho, vinha gente falando com Deus, vinha gente falando de Deus pra mim. Eu ia pro ponto de ônibus, vinha gente falando de Deus. Faça essa oração, fala: Deus, cerca agora o meu filho, cerca agora essa pessoa, onde ele estiver, Pai. Envia um servo do Senhor para lembrar da promessa, para lembrar daquilo que o Senhor tem na vida. E você verá o que Deus vai fazer. Tô vendo pessoas entrar novas aqui, algumas pessoas que não estavam acompanhando a Neia Novaes, é uma querida amiga, uma adoradora, amo ver ela louvando ao Senhor Jesus, que Deus abençoe, querida. Eu já vi ela em outras lives, mas de madrugada não, né, filho? Nesse horário, última, no final. Na última ela entrou, né? Seja bem-vinda, querida, aqui, e volte mais vezes para a glória do Senhor Jesus. Se ajunte a nós. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, então, eu quero falar sobre isso para vocês, que, portanto, se o Filho os libertar, vós sereis livres. A libertação vem pelo Senhor Jesus também. Conhece a verdade e viva na verdade e ande na verdade, e a verdade ela vai entrar dentro da sua casa. Irmãos, deixa eu falar aqui algo para você. Tô falando rápido hoje, né? Tô acelerada, meu Deus. Calma aí, pastora Cleonice. Meus irmãos, tudo que eu trago aqui para vocês, tudo que eu trago para vocês, são coisas que eu vivi e vivo. Eu não posso falar para vocês aqui de libertação de vícios se eu não vivi isso, se eu não passei por isso, ou se eu ouvi falar na vida de alguém. Eu quero falar para vocês sobre vício por quê? Rapidamente, para vocês entenderem que Deus, ele faz, irmãos. Deus, ele faz. Deus, ele age, não importa qual seja o tipo de vício, se é droga, se é alcoolismo, se é vício tem pessoas que têm vícios e prazeres de roubar, irmãos.
né? Quantos jovens, adolescentes que a gente vê mães orando, chorando, perdão, irmãos, mães orando, chorando, porque tem o prazer, pessoas que maquinam o mal, e Deus, ele pode transformar. Então eu quero trazer para vocês assim, coisas que eu vivi na minha vida. E eu posso te dizer que Deus, ele liberta de vício, sim. Eu posso te dizer que Deus, ele tira do crack, sim. Eu posso te dizer que Deus, ele tira do alcoolismo, sim. Mas por que, pastora, você pode dizer, Deus fez na minha casa? Eu sou testemunha vivo disso. Deus fez na minha casa. Irmãos, para quem não sabe, Pastor Ronaldo, ele tem até uma live, qualquer dia eu vou fazer ele falar de novo, ele vai vir falar de novo aqui faz um tempinho. Quando a gente começamos a fazer, ele fez uma live falando do testemunho dele. Irmãos, eu sempre falo para vocês que a minha vida e a vida do Pastor Ronaldo são 20 anos de casado, mas não foi essa belezura que é hoje. Eu posso falar para vocês que as bênçãos do matrimônio são agora, há 11 anos caminhando com o Senhor. Foi quando eu e ele decidimos aceitar a Jesus, que a gente trouxemos a presença do Senhor Jesus para dentro da nossa casa, que a gente vive as bênçãos do matrimônio do Senhor sobre a nossa casa. Mas quando a gente casamos, irmãos, não foi assim, né? Eu não conheci o pastor Ronaldo no vício, não conheci ele assim. Nós namoramos, né? E ele não era do vício, de bebida, de nada, mas depois, após 3 filhos, depois que eu tive a minha terceira gestação, ele começou a se envolver por culpa minha, irmãos, por falta de sabedoria minha, que outro dia eu vou trazer todo o contexto para que as irmãs possam entender, mas sabe, para não ficar tão longo esse testemunho, mas foi o pastor Ronaldo, ele entrou no mundo das drogas, do alcoolismo por falta de sabedoria minha como esposa, né, como esposa naquele momento. E começou, irmãos, tudo uma brincadeira, começou tudo com na cachaça, e ali do álcool foi se estendendo, até que o pastor Ronaldo, ele chegou ao crack. E eu me lembro, irmãos, que nesse momento que ele começou a usar droga, eu comecei a perceber assim, que ele estava muito alterado, e eu não entendia muito sobre essas coisas, porque eu não convivia com isso dentro da minha casa. Mas eu comecei a ver as coisas assim muito alteradas, né? E eu quis me separar dele. Na realidade, eu e o pastor Ronaldo passamos por várias separações. Não foi uma, não foi duas, foi várias separações. Eu sempre falo assim, que cada vez que a gente terminava e voltava era um filho, terminava e voltava era um filho. A última, né, que foi a nossa Ana, mas já foi debaixo das bênçãos do Senhor Jesus, mas os meus demais filhos foram tudo assim, toda vez que a gente terminava e voltava, era uma gestação, né? Então foram muitas separações, traições, muitas coisas, muitas agressões dentro do nosso lar, muita coisa feia acontecia na nossa vida. Como eu falei, não era essa bênção que hoje vocês vê, né, ali, que as pessoas olham e notam que o Senhor fez. Por isso que eu falo para vocês, Deus, ele fez. E quando, irmãos, eu me deparei com essa situação do meu esposo nas drogas, eu me lembro que eu já não usava mais aliança, né, não colocava mais aliança, mas eu desci do ponto de ônibus e uma moça, uma serva do Senhor, me viu na rua. E ela olhou para mim e ela falou assim, Deus manda te dizer, pegou na minha mão e eu sem aliança, que não é para você se separar, não é para você mandar embora da sua casa. Entrou por um ouvido, irmãs, e saiu pelo outro. Quando eu cheguei dentro da minha casa, foi a primeira coisa que eu falei para ele, vai embora, porque eu não aguento mais, vai embora. Eu não dei ouvido, não ouvi a profecia a qual a serva tinha acabado de me falar. E aí ele pegou as coisinhas dele e foi embora. Quando ele foi embora, ele foi morar no cortiço, né, nessas casas de cortiço, e foi onde ele se perdeu, se enfiou mais e mais nas drogas. Conclusão, quando eu descobri que estava grávida do meu filho, Miguel já estava de 4 meses, né? Assim que ele saiu, veio pratos, irmãos, tanto para mim quanto
quanto para ele. Entrou pessoas no nosso relacionamento para nos distanciar, para nos afastar, porque o inimigo, ele é dessa forma, ele é desse jeito que o Satanás, ele trabalha. Pessoas entraram no nosso relacionamento, né, para nos afastar, para nos tirar do foco. Nós estávamos de um jeito que a gente não conseguia nem eu olhar para ele, nem ele olhar para mim, mas de nenhum jeito a gente não queria mais estarmos juntos. Nisso eu entrei numa depressão profunda, aonde eu tentei suicídio por 2 vezes. Sim, tentei suicídio por 2 vezes, que foi aí que eu sempre conto para vocês, que chegou, né, a minha amiga Jucimara, que ela também entrou aqui na live, não sei se ela ainda está aqui, e que fez um trabalho lindo, que depois eu conto para vocês como que foi esse trabalho. Mas, irmãos, nesse período que eu te mandei embora, e aí eu engravidei, e aí o Senhor falou assim, manda trazer de volta, eu passei um período muito difícil, irmãos. Por quê? Porque eu fiz com as minhas próprias mãos. E quando eu trouxe de volta pior do que quando eu mandei embora. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Que muitas das vezes é mais fácil a gente desistir do que a gente lutar. Muitas das vezes, irmãos, a gente quer largar a cruz, a gente quer abandonar a cruz, a gente não quer, irmãos, sabe, se agarrar àquilo que Deus, ele fala. Jesus, ele não tinha me dado ordem para se separar. Jesus, por mais que a situação estava difícil, irmãos, eu apanhava dentro de casa. Nossa, pastora, mas você apoia isso? Não apoio, irmãos. Eu agredia e ele me agredia. A situação era insuportável dentro do meu lar. Eu já falei para vocês que eu tenho a vizinha aqui, que é a Cleo, né? Cleo Pires, né? Que tá? Pereira, Cleo Pereira, que ela escutava tudo. Era madrugadas e madrugadas. Crianças chorando, irmãos. Eu não conseguia segurar as minhas crianças. Era uma vida terrível. Terrível, terrível. Pessoas, amigos deles vinham dentro da minha casa para usar droga dentro da minha casa. Muitas das vezes. E eu posso te dizer, irmãos, que eu me apeguei a isso aqui, ó. A palavra de Deus. Eu me apeguei a Cristo, Jesus. Eu falei para Deus, sabe que quando no auge da minha dor, no momento da minha dor, no momento do meu desespero, a qual eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver essa situação. Eu me lembro do dia que eu fiz aliança sincera com Deus. Porque até então, irmãos, eu tentei da minha forma, do meu jeito. Sabe como que era? Eu ia para a igreja, entrava e saía da mesma forma. Achava que Deus, ele era obrigado a curar a minha casa, ele era obrigado a libertar o meu marido, a libertar a minha casa, porque eu tinha uma promessa. Ele falou que tem uma promessa, e eu falava para Deus, mas eu não tô vendo a promessa não, Jesus. Eu ia para a igreja, eu chegava até a casa de Deus, mas eu não trazia a presença de Deus para dentro da minha casa. Então eu olhava o meu esposo como meu perseguidor. Eu olhava o meu esposo como demônio, como o próprio Satanás. Até que Deus falou para mim assim, não, o teu esposo é uma alma preciosa. Você tem que olhar para o teu esposo como uma alma preciosa que você precisa ganhar. Você não quer ganhar o povo lá fora? Você não quer ganhar os irmãozinhos lá fora? Então, a alma mais preciosa que você precisa ganhar é aquele que está dentro da tua casa. Ontem, irmãos, nós tivemos uma palavra maravilhosa na nossa igreja. Ontem nós tivemos uma palavra falando sobre José. José, irmãos, ele teve tudo para jogar na cara dos irmãos dele. Quando os irmãos dele foram lá, irmãos, para pedir o pão, para pedir a água lá, ele poderia fazer de tudo para jogar na cara dos irmãos, mas não, ele apoiou novamente os irmãos. E é isso que Deus chamou eu e você para fazer. E aí, meus irmãos, quando eu entendi o verdadeiro evangelho, eu me lembro até hoje desse dia, irmãos. Quando eu não aguentava mais as minhas forças, eu me lembro, irmãos, que eu me ajoelhei lá onde eu morava. Hoje eu não moro mais lá, né? Hoje é só a igreja do Senhor, me mudei. Eu me lembro que lá no meu quarto, onde agora é o altar do Senhor Jesus, eu me ajoelhei, irmãos, e eu peguei e falei assim, olhei para o céu, e falei assim, desse jeito, tá, irmãos? Você aí fala que tem uma promessa na minha vida, mas eu não tô vendo nada.
Tô vendo nada, 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 nada. Aonde eu vou, você fala que tem que me vê nos altares, fala que meu esposo vai pregar, fala que meu esposo vai ser um pastor e eu não tô vendo nada. Cadê as promessas? Eu comecei a minha oração dessa forma, achando que Deus era obrigado a fazer da minha maneira, do meu jeito. Só que aí eu fui me envolvida de uma compaixão, de uma misericórdia do Senhor. E as lágrimas começou a descer nos meus olhos naquele dia. E eu comecei a me lembrar verdadeiramente das promessas, de tudo aquilo que Deus falava para mim. Só que uma coisa Deus falava para mim: eu te quero, mas eu quero você do meu jeito. Foi o que Deus falava. Eu não quero você do seu jeito, eu quero você por completa. Até então eu ia para a casa de Deus do meu jeito. Eu ia buscando só a bênção. Não ia buscar o abençoador. Não ia buscar o preenchedor da minha alma, da minha vida. Vocês estão entendendo, igreja? Então eu precisava ter um encontro com Deus primeiro. Antes de Deus ter um encontro com meu esposo, com os meus filhos, com a minha parentela, eu precisava ser limpa. Eu precisava de libertação. Eu precisava saber quem era Deus e quem era eu para Deus. E aí, irmãos, quando eu falei, quando eu comecei a ver isso, eu lembrar que Deus já tinha falado para mim dessa promessa que ele queria eu por completo, não pela metade. Eu fiz um voto com o Senhor e eu carrego esse voto até o dia de hoje. O meu voto foi: Deus. Aí sim, aí eu falei: Senhor, olhei para o céu, se o Senhor verdadeiramente tem uma promessa na minha vida, então hoje, Senhor, muda a minha história, mas a partir de hoje eu vou ser do jeito que o Senhor quer que eu seja. Foi esse o voto que eu fiz com o Senhor. Aquilo que o Senhor falar para mim tirar, eu vou tirar. Aquilo que o Senhor falar para mim fazer, eu vou fazer. É por isso que a pastora Cleonice é desse jeito, irmãos. Porque eu fiz um voto lá atrás e eu não posso quebrar esse voto. Eu não posso quebrar esse voto de maneira alguma com o Senhor Jesus. É por isso que eu não levo o evangelho de brincadeira. Eu falo para Deus, eu fiz esse voto com o Senhor lá atrás. Há 11 anos atrás eu fiz esse voto falando para Deus que eu ia ser crente verdadeira, que eu não ia ser crente fingida com o Senhor, que a partir daquele momento, aquilo que Deus falasse para mim fazer, eu iria fazer. E renúncias, irmãos, me dói até hoje. Hoje até renúncias me dói na minha pele, dói na minha alma, dói no meu coração. As renúncias, as coisas que o Senhor ele pede para mim. Mas hoje, irmãos, eu vejo a libertação dentro da minha casa. Sabe quantos meses, irmãos, levou para Deus tirar o meu esposo do crack? Para Deus colocar o meu esposo lado a lado comigo e meu esposo caminhar comigo? 1 mês. 1 mês eu indo para a igreja, falando para Deus: Senhor, me muda, me transforma, como é que vai ser? Ouvindo a voz do Senhor, e aí o Senhor falando: eu não te quero você com isso. Irmão, Deus me fez uma transformação total em mim, total. Deus tirou veste, Deus tirou vaidade, Deus tirou muitas coisas. Deus me lapidou por dentro, me lapidou por fora, e eu passo por lapidação todos os dias, irmãos. Por isso que eu falo que estou em constante lapidação, em constante mudança todos os dias. Todos os dias, irmãos, eu sou lapidada por esse poder de Deus na minha vida. E aí o Senhor foi me ensinando, porque eu era bruta, eu era folgada, eu era, sabe? Deus pegava, irmãos, falava para mim. Sabe o que Deus falava para mim? Ele vai chegar bêbado, ele vai chegar sujo. Ele vai chegar drogado, você vai pegar a toalhinha dele, você vai dar a toalhinha dele na mão dele. E eu não vou, Jesus, vou não. É desaforo. Deus falava, vai. Deus falava para mim, você faz a melhor comida. Ele ama, pastor Ronaldo, ama estrogonofe de frango, irmãos. Deus falava para mim, vai fazer o estrogonofe de frango do teu marido. E eu, Mas Jesus passou a noite bebendo, passou a noite na farra, passou a noite não sei com quem, e Deus falava, faça, engole. E eu fazia, irmãos. Sabe o que Deus falava para mim? Tira o sapato dele do pé, tira a meia dele do pé. Tá disposto, irmãs? Tá disposto, servos? Servas? Minhas irmãs, não é fácil não.
Não foi fácil. Não foi fácil. Mas foi um mês, irmãos. Um mês. E eu trazendo a presença do Senhor para dentro da minha casa, irmãos. Porque até então eu ia para a igreja e quando eu chegava, porque a sua realidade, irmãos, é depois que você sai do culto. Porque lá no culto você vai sentir o poder, a graça, a unção. Mas a sua realidade é quando você sai dali, você vai para sua casa, você vai se deparar com o seu esposo, você vai se deparar com o seu filho, você vai ter que se deparar com o seu vizinho, com a sua mãe, com aquela pessoa que te dá problema. E muitas das vezes, irmãos, quando você receber a promessa, tô eu entrando na sua casa, vai acontecer o rebuliço. Porque é assim que Deus faz. Olhe lá para o texto de Ezequiel 37. Antes dos ossos com ossos se ajuntarem, nervos com nervos se ajuntarem, houve-se o quê? Um rebuliço. E muitas das vezes o rebuliço é de Deus e a gente acha que é de Satanás. Então, quantas das vezes a gente vai para a casa de Deus e Deus fala assim, tô entrando na tua casa hoje, tô fazendo na tua casa hoje. Quando você chega na tua casa, tá tudo ao contrário daquilo que foi falado para você no culto. E aí você olha e fala assim, quê? Hã? Não, o profeta enganou. A profecia não foi para mim. Então você tem que estar, atento, ligado, trazer a presença de Deus. É assim, irmãos. Quando Deus fala para você estar recebendo renovo, se prepara para a batalha. Sabe aquele dia que você tá lá no culto, assim, que você recebe aquele poder, aquela graça, fala, eita, meu Deus, que você sai transbordando da igreja de renovo? Esse renovo é para você preparar para a batalha. No outro dia vai ter batalha, vai ter guerra. Com Deus é assim. A gente acha que não, a gente acha assim, eu recebi o renovo de Deus, nossa, que coisa gloriosa, que coisa poderosa, agora eu vou orar mais, agora é batalha. É para isso que você recebe o renovo, para você conseguir receber as pancadas do dia a dia, as lutas do dia a dia. Então aprenda. Então por isso que eu falo para vocês, eu só posso trazer para vocês, eu só posso falar para vocês, né, que Deus ele restaura. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Um mês, meu esposo é aquele que mais intercede por mim, né, meu bem? Meu bem tá ali. Glória a Deus. É o que mais intercede por mim, é o que mais me apoia no meu ministério, é o meu amigo, é o meu conselheiro, é o meu sacerdote. E eu tenho que respeitar ele ainda 2 vezes para a glória do Senhor Jesus, porque é o esposo é meu esposo e ainda é o meu pastor, irmãos, meu pastor presidente da minha igreja. Sabe? Então, assim, eu tenho que reverenciá-lo 2 vezes. Deus faz. E o testemunho dele é lindo, irmãos. Ele não precisou de clínica. Não precisou de clínica de reabilitação. Ele conta no testemunho dele que no outro dia, sabe como é que foi isso? Eu já estava indo, com um mês que eu estava indo para a igreja, trazendo a presença do Senhor Jesus para dentro do meu lar, para dentro da minha casa. Irmãos, Deus fez coisa linda. Eu tinha vergonha dos meus filhos, porque eu era muito nova, com 4 crianças pequenas para ir para a igreja. Deus, ele trabalhou na minha vida. Hoje eu falo com orgulho dos meus filhos. Eu tinha vergonha, irmãos, de andar com Bíblia. Minha Bíblia era pequenininha. Tantas coisas Deus fez na minha vida, irmãos. Deus fez na minha vida. Então, o que aconteceu? Eu comecei a levar os meus filhos para a igreja também. Levava meus filhos nos cultos da escola dominical. A gente saía de lá, eu aprendi as musiquinhas com os meus filhos. Chegava em casa louvando com os meus filhos. Os meus filhos começaram, papai, vamos para a igreja. Papai, vamos para a igreja. De tanto chamar. Um dia descendo, né? Ia ter Congresso de Varões, primeiro dia do Congresso de Varões, falecido, irmão Sérgio, que Deus já recolheu, quando ele viu a gente descendo, que era o traficante, irmãos, da comunidade, onde o meu esposo comprava droga com ele, quando viu a gente descendo, ele, moço, varão, hoje vai ter lá um culto lá, vamos lá, meu esposo falou, eu vou. Eu, naquela hora, eu duvidei, falei, não, vai não. A gente vai tá descendo aqui na comunidade, onde tem de tudo aqui na frente, né? Perto dele, vai não. Mas ele foi, irmãos. E naquele dia, ele aceitou Jesus e nunca saiu. Nunca mais saiu. No outro dia, ele conta no testemunho dele que pela manhã ele foi comprar os pinos, mas quando ele chegou em casa,
Algo disse para ele, você não precisa. Algo não, o Espírito Santo falou, você não precisa mais disso. Ele ouviu a voz de Deus. E ele jogou aqueles pinos e a gente se apegou, irmãos. A gente se apegou a essa graça. Sabe o que salvou a gente? Obra. Sabe o que salvou a gente? Obra. A gente se lançou na obra. A gente tivemos nosso pastor Paulo, que nos lançou na obra, irmãos. Novo convertido de tudo. Meu pastor Paulo, ele fez um ótimo trabalho com a gente. O nosso pastor Paulo, meu esposo, chegava às 6h30 em casa, 7h30. 6h30, 7h, 7h30. Meu pastor Paulo estava dentro da minha casa quando não tinha culto. Nos disciplinando, nos ensinando. Aleluia. E levava a gente para tudo quanto é canto. Com 3 meses, só deu tempo, irmãos, de eu casar e se batizar, porque a gente não era casado no papel e nem batizado. 3 meses, eles entregou uma liderança de jovens para nós. Começamos a liderar a mocidade. Comecei a ser professora bíblica dominical de adolescente. Meu esposo de adulto. Com 3 meses, irmãos, 3 meses. Tudo isso com 3 meses. Lideramos tesouraria, secretaria da igreja. Depois a gente foi para... Tá falando aí, irmão? Fazíamos culto no lar, liderança de culto do lar, liderança de missões. Irmãos, a gente foi parte social, fomos trabalhando durante 4 anos que congregamos no ministério. A gente foi passando em cada departamento. Para hoje, nós temos a nossa igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração e cuidar de um povo. Então não foi assim, caiu de paraquedas. Foi um aprendizado e estamos aprendendo com o Senhor Jesus. Então assim, Deus, ele faz, ele é competente, irmãos. Só que depende de mim, de você. Posso falar para vocês de outro vício? Faz 7 anos. 7 anos, exatamente assim que a gente abrimos o nosso ministério. Meu pai foi liberto do alcoolismo. Meu pai, toda a vida, irmãos, vou fazer 36 anos. 36 anos agora em outubro, dia 8 de outubro. E meu pai, eu vi meu pai até os meus 30 anos, né? Até os meus 29 anos, bebendo, irmãos, bebia, caía aqui, ó, na rua onde a gente morava. E para honra e glória do Senhor Jesus, meu pai foi liberto. No dia que a gente abriu o ministério, o Senhor, ele falou assim para mim, assim, como prova, filha, de que eu estou nesse negócio, eu salvo um da sua família. Como prova de que eu estou nesse negócio, porque eu tinha muitas dúvidas, irmãos. Saí de um ministério para abrir outro ministério, né? Um ministério que eu estava apoiada, né? Um ministério que eu estava amparada, que eu amo até o dia de hoje. E Deus falou assim, eu te dou um sinal. Sabe qual foi o sinal? A libertação do meu pai. Exatamente há 7 anos, que é o mesmo tempo, aleluia, louvado seja Deus, da Igreja Aberta Remanescentes de Cristo, é o tempo que meu pai não bebe mais. E meu pai, irmãos, era daqueles que, quando eu namorava com meu esposo, eu precisava, eu e minha mãe, ficar na casa do meu namorado até o meu pai dormir. Porque se eu e minha mãe entrasse, nós éramos agredidos. Meu pai pegava copo, irmãos, de vidro e tacava na gente assim, ó, pá! Os copos assim, ó, quebravam na gente, né? Eu tô contando isso aqui não pra deixar meu pai triste, não. Isso é testemunho. Hoje ele é uma bênção na minha vida. Foram muitos traumas que eu vivi na minha infância, mas hoje eu posso te dizer, meu pai não bebe mais. Irmãos, eu tenho milagres para contar para vocês, para dizer para vocês que Deus, ele faz. Deus, ele liberta, irmãos. Eu tive irmãos meus que foram presos, irmãos, e hoje eles são libertos, são homens honrados. São homens honrados, entraram na cadeia, mas hoje são homens honrados, homens de família. O que Deus, ele não pode fazer, ele faz, igreja. Esse é o Deus que a gente serve. Ele pega aquela pessoa que tem prazer, sabe, de roubar, de sequestrar, de matar, e faz, sabe, querer ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Quer ser uma pessoa diferente na presença do Senhor Jesus. O que o nosso Deus, ele não pode fazer? Então hoje Deus, ele tá quebrando, ele vai quebrar vícios, aleluia. Como Deus, ele entrou dentro do meu lar, como Deus, ele fez na minha casa, tem feito na minha casa, irmãos. Meu filho,
Meu filho, depois de 18, quando ele fez 18 anos, meu filho entrou no mundo também, né, do álcool, e eu quase perdi o meu filho de vez. E agora, meu filho, né, Deus entrou por meios, né, me entregou o meu neto ali. Não foi como eu planejei, não foi como eu quis. Eu queria que meu filho saísse casadinho, bonitinho, mas o Senhor, ele tem os seus meios de trabalhar. Quando eu vi a situação, eu falei assim, agora eu perco meu filho para as drogas, agora eu perco meu filho para o alcoolismo. O Senhor foi lá e falou assim, não, tem promessa, a promessa tá de pé. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, ele entra por caminhos, irmãos, que a gente não desconhecido, mas ele faz. Se Deus tem promessa na tua vida, acredite. Aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos debaixo de uma promessa, e a promessa é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A promessa é essa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Não importa os empecilhos, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar clamando, aleluia. E o Senhor vai alcançar, o Senhor vai alcançar a nossa casa, o Senhor vai alcançar a nossa geração, irmãos. E nós veremos, aleluia, a nossa família restaurada, nós veremos a nossa família de pé, porque é a promessa de Deus. Mas faça a sua parte. Tenha paciência. Haja com amor. Hajam com amor. O amor vence, irmãos. O amor vence, o amor prevalece. Haja com amor. Mulheres que estão ali, hajam com amor, irmãos. Não foi fácil. Eu tô contando aqui muito rápido por conta do horário. Eita, meu Deus. Já 00:48. Nem oramos ainda. O testemunho, irmãos, é muito grande do que Deus fez na minha vida, na vida do pastor Ronaldo. É muito grande. Eu só posso dizer para você que Deus é competente, que Deus, ele faz. Mas você faça a sua parte. Faça a tua parte. Faça um voto com o Senhor Jesus. Assim como eu me tranquei dentro do meu quarto. Irmãos, quando eu me tranquei dentro desse quarto, eu vi assim, ó, a mão de Deus, assim, meu quarto começou a fumaçar, que eu não conseguia abrir os olhos mais. É o testemunho mais lindo que eu tenho. Eu senti Deus me abraçar naquele quarto, todo o trauma que eu tinha vivido de casamento, de tantas coisas. E ali o Senhor, ele me lapidou, foi me limpando. E eu vivo, como eu falei para vocês, eu vivo essa lapidação todos os dias, irmãos. Então eu creio, eu tô falando para vocês não de uma história que eu ouvi contar, mas eu de uma pessoa que venceu, de uma pessoa que pode dizer para você aqui que Deus, ele liberta assim do crack, que Deus, ele liberta assim do alcoolismo, que Deus, ele faz, que Deus, ele faz. O que é impossível para você, para Deus não é impossível. Vamos orar. Deu para compreender a palavra? Deu para compreender que, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Vamos orar ao Senhor Jesus agora, pedindo para que Deus nos liberte a nossa casa, a nossa família de todo vício, em nome de Jesus. Amém? Se posicione aí em forma de oração. Aleluia. Traz à sua memória agora as pessoas que você quer apresentar e creia. Ore com fé agora. É com muita fé. Não é com pouca fé, é com muita, muita fé. É com muita fé, pessoas que vão vir ao seu coração. Meus irmãos, Deus está repreendendo inchaço, tá bom? Inchaço por todo o corpo. Você que está aí se sentindo inchada, aleluia. Pernas, mãos, Deus está visitando circulação agora. Amém? Em nome de Jesus, receba da parte do Senhor Jesus. Amém? Todo inchaço, todo cansaço excessivo nas pernas, aleluia. Aleluia, varizes, aleluia, Deus está tocando agora todo
peso, aleluia, nas pernas, joelhos, lombares agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está tocando agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Azias, né? Muita pessoa sentindo muita azia, muita queimação. Meu Deus, está sendo quebrado agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada. Eu quero começar esta oração agora junto com a tua noiva, junto com a tua igreja, agradecendo. Foram 7 dias, Senhor, de campanha, de libertação, e hoje, Pai, nós estamos clamando por vícios, Pai. Vícios, Pai, vícios hoje vão cair por terra, Pai. Vícios hoje caíram por terra, não vão cair, caíram por terra, Pai, caíram por terra em nome de Jesus. Eu quero ser grato ao Senhor Jesus. Meu Deus, talvez, Senhor Jesus, estejam vidas aí, Pai, mulheres que estão aí, Pai, orando pelo seu esposo, pelos seus filhos. Eu não sei, Jesus, qual é o vício, Pai. Eu não sei, Senhor, se é o alcoolismo, eu não sei se é a droga, eu não sei se é a prostituição. Eu não sei, Senhor Jesus, se é esse desejo, Senhor Jesus, de matança, de vingança, de roubo, de sequestro. Sim, Senhor. Tem pessoas que são viciadas em roubar, Pai. Ah, Senhor Jesus, pessoas que gostam de maquinar o mal contra o seu irmão, Pai. Deus, independente de vício, Senhor, nesses jogos agora, Pai. Independente, Senhor Jesus, de qual seja, Pai, o vício, Pai. Nós decretamos agora no reino espiritual toda a falência. Agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, toda a falência. Agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, toda a falência. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, visita essa vida agora, visita essa alma agora. Abre, Senhor, a mente para que possam entender que precisam do Senhor, que precisam ser alcançado todo vício. Pai, porventura, papai, alguma obra maligna que foi feita, Pai, alguma macumbaria, alguma magia negra que foi feita, Senhor, para levar essa pessoa ao vício, Senhor. Nós repreendemos agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, toda a oferenda que amarra essa pessoa, que aprisiona no cigarro, na maconha, na cocaína, Senhor, no crack, meu Deus, independente, no alcoolismo, na prostituição, meu Deus, toda a armadilha de Satanás, tudo aquilo que foi ofertado para trazer amarração a esta vida, nós desamarramos agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, caia por terra agora todo vício, todo vício, todo vício. Deus, maldições hereditárias agora, Pai, maldições hereditárias, coisa que foi feita lá atrás, agora, Senhor, coisas, Pai, lá atrás, macumbas antigas, meu Deus amado, renovo de macumba também, Senhor, eu seja desfeito agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Rabaraya Surya de Cantarabasori Andera Manda Candarabarai Ramando Kenara Mandaya Subi Andera Manda Candara Mandaya So Ramando Kenara Mandaya Subi Andecai. Deus, agora, Pai, vai, Senhor Jesus, quebrando todo laço, desfazendo toda a corrente, agora todas as amarras de Satanás, vai sendo desfeita agora pelo poder e autoridade do Senhor Jesus. Todas as correntes agora, tudo aquilo que aprisiona essas vidas agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Agora, eu decreto agora, no reino espiritual, solta esta vida agora, essa vida que essas vidas, Pai, que essas mulheres, que esses homens estão trazendo à memória agora, Pai, em nome de Jesus, seja na vida do filho, seja na vida do esposo, na parentela, meu Pai, eu entrego, Senhor Jesus, os meus agora para o Senhor. Visita, Jesus amado, a minha casa, visita, Senhor Jesus, os meus, visita, Senhor, a minha geração, apresenta aí a tua geração ao Senhor, tua geração futura.
aleluia, profetiza sobre a sua geração, que a sua geração será geração próspera, que a sua geração será geração de adoradores, que não entrará vício dentro da tua geração, que hoje seja quebrado toda maldição, toda maldição, toda maldição, toda maldição, toda maldição, toda maldição. Elisângela, 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 Deus está quebrando, Deus está quebrando. Elisângela, receba, Elisângela, labarabarabarabaracia, na vida do teu filho, Ramadacandarabasai, Ramandoquenarabassuriandecai, vejo Deus, Ramandacandaraba entrando com força agora, com poder agora, Ramandoquenaramanda subiandaria mandar na vida dos teus, quebrando, 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 quebrando vícios, vícios, vícios agora, alcoolismo caia por terra agora, alcoolismo caia por terra agora, alcoolismo caia por terra agora, todo espírito de Zé Pilinta agora, em nome de Jesus, tranca a rua agora, em nome de Jesus, pomba gira agora, em nome de Jesus, pega toda a tua bagagem, tudo que foi ofertado na Mata Virgem, Rabassubiandecantaramandai, Subiandecai, tudo que foi ofertado, Ramandacantaramandai, Subia, todo espírito afeminado agora, caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi ofertado, lesbianismo, homossexualismo, caia por terra, Deus, caia por terra, Deus, caia por terra, tudo que foi feito, Senhor, meu Deus, toda oferenda agora, Senhor, Deus, quebra, 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 o que foi feito, Senhor, nas macumbarilôs, terreiro agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quebra, 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 pelo poder que há no nome do Senhor. Vícios agora caiam por terra, vícios agora caiam por terra, meu Deus, essa mãe, Senhor, que tem orado, Senhor Jesus, porque o filho, Senhor, está na prática do roubo, está na prática do sequestro, Jesus, Senhor, essa mente perturbada aí, papai, essa mente cativa, Senhor, com desejo de matança, com desejo de vingança, com desejo de sangue, de derramamento de sangue, caia por terra, meu Deus, com desejo de estrupar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, essa mente maquinando mal agora, Pai, o Senhor conhece, Pai, o Senhor enquadrinha mente e coração agora, 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 caia por terra, mente renovada, mente sadia, ora, barabaraia, saia, rabandacandaraba, subiandecantaramanássia, oh, meu Deus, perca todo esse desejo do roubo, do sequestro, rabacandara da barabia, subiandecai, esse desejo por armas, Senhor, por armas, fascinado por armas, meu Deus, está sendo repreendido agora pelo poder que há no nome do Senhor. Está sendo repreendido agora pelo poder que há no nome do Senhor, esse desejo de matança. Oh, Jesus, esse desejo de derramamento de sangue. Deus, quebra, quebra, quebra. Trabalha na mente desse jovem, trabalha na mente desse adolescente. Trabalha, 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 trabalha. Trabalha, Jesus. Todo bombardeio na mente, espírito suicida agora, caia por terra em nome de Jesus, todo espírito suicida agora, agora, esse que tá maquinando mal contra a sua própria família, meu Deus, até mesmo contra o teu pai, contra o teu irmão, esse que tá aí, Senhor, com o coração duro, Deus, o Senhor é quem conhece o coração, a gente vê por fora, mas o Senhor conhece aqui, o Senhor conhece a mente. Oh Deus, tudo aquilo que o inimigo soprou na mente agora, Arabacandarabasai, Ramandoquenaramanda súbia, vai caindo por terra agora pelo poder que há no nome do Senhor. Caia por terra, Senhor, mente sadia, mente sadia, mente sadia, mente de Cristo agora, mente de Cristo agora, Pai. Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus, 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 mente de Cristo agora. Agora, 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 agora. Todo bombardeio na mente. Todo bombardeio na mente agora, 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 pelo poder que há no nome do Senhor. Todo esse desejo, Pai. Deus, pessoas que têm prazer, Senhor Jesus, de roubar moto, de ver, Senhor, vídeos de moto sendo roubado. Pai, caia por terra agora. Pelo poder que há no nome do Senhor. Pelo poder que há no nome do Senhor. Pelo poder que há no nome do Senhor. Visita, Jesus, as FEBEM agora. Visita as cadeias agora. Mamães, meu Deus amado, que tem algum filho. Oh, Jesus, que tem filhos, Pai, preso, que está orando pela conversão agora dos filhos. Jesus, alcança a mente, alcança o coração. Oh, Jesus. Oh, Senhor, esposos viciados, esposas viciadas, Pai, na pornografia, seja repreendido agora. Na masturbação, seja repreendido agora. Todo desejo desenfreado, seja repreendido agora. Pessoas, meu Deus, que estão perdendo as suas vidas, Pai, até mesmo nesses jogos, meu Deus, seja repreendido agora. Agora, 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 agora. Alcança, 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 alcança. Alcança a nossa casa, alcança a nossa família, alcança os nossos. Liberta, 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 liberta. Vai desfazendo toda obra maligna em nome de Jesus, todo peso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora na nuca, na nuca. Quem estiver com peso na nuca agora, todo peso na nuca, Deus quebra, 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 quebra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pessoas, meu Deus, que no momento desta oração estão passando mal, com ânsia de vômito. Meu Deus amado, meu Deus querido, seja desfeito agora. Agora, 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 agora. Deus liberta, é isso mesmo, Senhor. Libertação é isso mesmo. A gente sente no nosso corpo, no nosso organismo. Liberta, liberta agora. Seja na vida dessa pessoa, seja na vida do familiar, seja na vida de quem ela está intercedendo agora. Liberta, 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 liberta. Alcança, 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 alcança. Deus, toda abrição de boca agora, seja repreendida agora pelo poder que há no nome do Senhor. Todo arrepio, caia por terra agora, papai. Oh, toda manifestação do inimigo caia por terra agora. Agora brinda a casa das suas filhas. Brinda a nossa casa agora, Pai. Cobre a nossa casa com teu sangue agora, 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 agora. Pai, no momento dessa combate, Senhor, envia teus anjos dentro do nosso lar. Nenhuma retaliação, nenhum mal venha nos cobrir. Deus, cobre com teu sangue, cobre com o teu sangue, cobre com o teu sangue. Deus, acampa anjos na porta da nossa casa. Todo barulho, quem estiver ouvindo barulhos, Rabacandarabassurian de Cantaramanai, Ramando Kenaramandai, Assurian de Cantaramanai, Surian de Cantaramanarabarabácia, Ramanda Candarabarai, Assurian de Cantara. Ouça os passos, é como se eu ouvisse passos de pessoas andando, correndo pela casa. Cai por terra agora, todo demônio, todo demônio, todo demônio, toda inquietação, todo barulho dentro de casa agora, 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 agora. Pega toda a tua bagagem, sai, 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 sai. Sai, 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 em nome de Jesus, 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 sai, pega mesmo toda retaliação, sai mesmo, da onde você estava, sai mesmo, sai mesmo, sai mesmo, você já foi detectado, sai mesmo desse lugar, e a presença entra, a presença do doce Espírito, 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 toda dor de cabeça agora, 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 sai, 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 em nome de Jesus, toda a pressão na cabeça agora, 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 em nome de Jesus, é libertação, irmão, não tenha medo, não tenha medo, você vai sentir no seu corpo mesmo, é guerra, é guerra, é guerra, sai. Sai, 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 sai pelo poder que há no nome do Senhor. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai, 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 sai. Toda a queimação, pessoas que estão sentindo calores, queimação pelo corpo, é libertação, irmãos, é libertação, porque é por você, pelas pessoas que vocês estão intercedendo, é normal. Não fiquem com medo, não fiquem com medo, é normal. É tudo libertação do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Labassubiande cantaramana, continua não são, continua não são, continua não são. Dores abdominais agora, dores abdominais agora, dores abdominais agora, seja desfeito, seja desfeito, seja desfeito, todo pacto, todo pacto, todo pacto, meu Deus, tudo que foi feito com champanhe, meu Deus,
oferenda feita com champanhe, meu Pai, meu Pai, meu Pai, perfume, Jesus. Meu Deus, com perfume, meu Deus, vai sendo desfeito toda obra de encantamento. Rabassubi ande cantarabai, arabassuri ande cantaramanássia. Oh Deus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Quebra, 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 quebra. Quebra agora, Senhor Jesus, todo encantamento, Senhor Jesus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Todo vício, em nome de Jesus, todo espírito de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo aquilo que veio, Senhor, como seta para dentro da nossa casa, da nossa família, desfaz agora pelo poder que há no nome do Senhor. Se por um caminho veio, Pai, por 7 bate em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo que veio, Senhor, como seta maligna, Senhor, para dentro da nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Quebra, Senhor, quebra, Senhor, quebra, Senhor. Eu creio no teu poder. Eu creio no teu poder, eu creio no teu poder, eu creio no teu poder, eu creio no teu poder. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele livrará do laço do passarinho, ele da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é meu refúgio, Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisará o leão áspide, calcarás os pés, o filho do leão a serpente, pois que teu encarecidamente me amou. Também livrá-lo-ei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém, igreja? Glória a Deus! Aleluia! Santo! Glória a Deus, glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Vocês estão bem, povo de Deus? Vê se estão falando aí, filho, que deu uma travada aqui pra mim no site. Pra mim travou. Voltou. Irmãs, não tenham medo. Libertação, ela é assim. Talvez vocês sintam agora, talvez vocês vão sentir depois, talvez vocês vão sentir vontade de vomitar. É normal. Talvez vocês vão ficar com mole o dia inteiro, sabe? Sentir moleza pelo corpo. É normal, faz parte da libertação. Vamos continuar. Deus fez coisas grandes no nosso meio. Mais uma noite o Senhor. Fechamos com chave de ouro. São 7 dias. Para a glória de Deus. Você que não pôde acompanhar do primeiro dia, mas conseguiu chegar ao 7º, receba a sua parte também, da parte do Senhor Jesus. Ai, graças a Deus a dor de cabeça passou. Aleluia, irmã Mara. Louvado seja Deus. Nossa, eu senti muita pontada, meu Pai do céu, na nuca aqui na frente. É para isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra. Eu também, antes, eu já acordei ontem, né? Ruim, já fui pro hospital, já tomei soro, porque eu sabia que não seria fácil. Eu acordei toda inchada.
É assim, irmãos. Às vezes as pessoas acham assim, ai, abrir uma live, fazer oração. Não, irmãos, não. A gente sente no nosso corpo. Pra gente libertar, trazer uma palavra para alguém, irmãos. A gente sente, né? Temos que passar pelas aflições de Cristo. Tá disposto a passar pelas aflições de Cristo? E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele me sustentou pra gente conseguir estar aqui. Tá bom? Irmãos, deixa eu falar uma coisinha para vocês, rapidamente, pra gente poder finalizar aqui. Semana que vem, hoje a gente tá na terça-feira, finalizamos hoje a nossa campanha. Quinta-feira, nós vamos começar um dia a nossa casa novamente às 3 horas da manhã. Então, a nossa live, irmãos, não vai ser meia-noite, vai ser 3 horas da manhã. Quinta, sábado e terça-feira que vem de novo. Esses 3 dias, nós vamos ungir a nossa casa. Lembra que a gente fizemos aquele propósito aquela outra vez? Nós vamos fazer igualzinho de novo. Nós precisamos ter esse hábito de ungir, de consagrar a nossa casa novamente. Então, eu conto com você aqui, 3 horas da manhã, na próxima semana não, né? Já quinta-feira, que hoje a gente terminamos essa campanha. Então, na madrugada de quinta-feira, nós vamos fazer isso, ungir a nossa casa. Sempre a gente vai estar trazendo isso aqui, irmãos, né? Sempre vamos estar trazendo campanha de libertação, sempre vamos estar trazendo alguma coisa, algum conteúdo. Lembrando também que todos os domingos, propósito de jejum às 6 da manhã. Às 6 da manhã, tudo bem, meu filho? Tudo bem? Às 6 da manhã, propósito de jejum, ok? Conto com vocês. A gente inicia o propósito de jejum 6 horas, igual a gente fizemos, e meia-noite e meio-dia a gente entrega o propósito de jejum. Então, convide mais uma pessoa. Você que não tem óleo, que mora próximo da nossa igreja, vocês podem pedir lá na igreja que eu arrumo um pouquinho para vocês estar consagrando. Você que tem a sua igreja, peça lá, não sei se é costume da igreja de vocês, mas peça um pouquinho para que vocês possam estar consagrando a casa de vocês, consagrando os filhos de vocês ao Senhor Jesus também. Então será quinta, sábado e terça-feira, às 3 horas da manhã, nossa próxima live, ok? Depois eu vejo outro horário, se a gente vai voltar para meia-noite, se a gente vai fazer oração do meio-dia. Vou orar ao Senhor Jesus e Deus, ele vai revelando para nós os horários que nós vamos estar aqui em oração. Quero aqui agradecer a você que esteve comigo. Continue aqui. Lembrando que a partir do mês que vem, a nossa live será feita pela página PRA Cleonice Moraes, tá bom? Não vai ser mais feita aqui pela Remanescente, porque lá a gente estamos ganhando um número maior, já chegamos a 1.900 inscritos para a glória do Senhor Jesus, por isso a nossa live vai toda para lá, né? E aí aqui a gente vai só compartilhar as lives para a glória do Senhor Jesus, então fique de olho, a gente vai estar enviando para vocês, vai ser feito lá. E eu peço para vocês, me ajude também a crescer no YouTube, tá? No YouTube é PRA Cleonice Moraes Oficial e no Instagram é PRA Cleonice Moraes. Eu preciso crescer para poder levar esse conteúdo mais à frente, tá bom? Então, que Deus assim os abençoe a todos. Vamos continuar aqui levando mais um para o reino do Senhor Jesus, trazendo mais um para o reino do Senhor Jesus e juntos nós vamos chegar ao céu de glória. Amém? Fico por aqui. Que Deus assim os abençoe grandemente e até, hoje é terça, né? Até quinta-feira. Lembrando que hoje à noite, terça-feira, na nossa igreja Remanescentes de Cristo, temos culto de ensino da palavra do Senhor. Você que quer aprender mais um pouquinho, nós estamos com o tema, né, como preparar um esboço, como preparar uma pregação. A gente aprendemos, né, falamos sobre a leitura, como se comportar na leitura. Agora, hoje a gente vai aprender sobre a explicação do texto, como explicar o texto, como esboçar o texto. Então, se você quer aprender, vai lá na Igreja Remanescentes de Cristo, Templo de Adoração. Nossa igreja, irmãos, ela fica localizada na rua Dr. Conrado Cesarini Nuvolini. Essa rua você vai chegar no colégio Alice Rabequini Ferreira. Chegando ali no colégio, irmãos, é a segunda viela de pedestre, número 106, Casa
1. Ali você já começa a ouvir o barulho do glória a Deus, do aleluia, louvado seja Deus. Ali os próprios moradores vai direcionando você, os carros ficam parados ali. Não tem como entrar porque é uma viela, tá? Então, por isso chega na escola Alice Rabequini Ferreira. Chegou na escola, aí você vem andando, segunda viela de pedestre, número 106. Vai lá conhecer a igreja remanescente, venha nos conhecer. Nós somos um povo humilde, nossa igreja fica dentro de uma comunidade, para a glória do Senhor Jesus, mas é um povo muito humilde e um povo muito abençoado. Conto com vocês, irmãs, quinta-feira, para a glória do Senhor Jesus, às 3 da manhã, para a gente poder fazer o quê? Ungir a nossa casa ao Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Amo vocês em Cristo Jesus. E ore por mim, igreja, eu sou carente da oração de vocês, tá bom? Ore por mim também, porque eu preciso da oração de vocês. Beijo, ore por mim pela minha casa, pela minha família. Deus abençoe.